E eu vou pedir para o Henrique. Henrique, você pode abrir o seu microfone e orar, pedindo a bênção, direção de Deus para o estudo dessa manhã? Sim, pastor. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Que alegria poder mais uma vez, mais uma manhã, Deus, estarmos aqui reunidos para ouvir a sua palavra, Pai. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Deus. Dá-nos entendimento, discernimento, para que a gente possa não apenas ouvir a sua palavra, mas também colocar em prática e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por tudo isso, Deus, pelas oportunidades, pelo seu cuidado na vida de cada um de nós, Deus. Amém, Senhor. Usa, Senhor, a vida do nosso pastor, dos nossos irmãos, e fala conosco, Deus. Amém. E nós queremos te ouvir, Pai amado. Assim eu oro e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como diz um amigo meu, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Muito bem, você já deve ter a tela aí da nossa inicial. E hoje, gente, a gente vai estar falando de dois assuntos bem interessantes. Primeiro, como encarar a questão financeira e como encarar a questão das orações, inclusive, que muitas vezes não são respondidas. E para falar em questão financeira, eu não posso deixar de citar para vocês que nós vivemos em um país capitalista. E, gente, o capitalismo, ele tem uma máxima que é simples. Eu faço para ganhar mais. O que eu fizer é para ganhar mais. E eu viso o tempo todo o lucro. Só que essa ideia e essa máxima do que eu faço é com o propósito de enriquecimento. E quanto maior eu puder angariar e quanto mais eu puder lucrar, é melhor. Essa é a lógica, essa é a prática do capitalismo. Betão, então, nós vivemos num país capitalista. Todo mundo pensa desse jeito? Sim. Aliás, aqui no Brasil é um pouco pior, né? Porque aqui no Brasil costuma-se dizer que você tem que levar vantagem em tudo. É um pouco contrário ao que nós pensamos no princípio cristão. Há um outro raciocínio, que, aliás, vocês vão ver como é lindo, que um cara chamado Karl Marx e Friedrich Engels, um alemão, Friedrich Engels, tiveram. E eles desenvolveram uma máxima chamada marxismo. Karl Marx, já deve ter ouvido falar desse cara, tá? Eles traçaram ali, lá por 1840, 1850, esse filósofo social alemão, Karl Marx, e o revolucionário alemão Friedrich Engels, o sistema, mais tarde, que completou e foi modificado por eles, né? E entre os seus discípulos, o Trotsky, e o Lenin, e o Stalin. E ali, mais ou menos, por ano de 1848, Karl Marx e o Engels, eles publicaram o Manifesto Comunista, onde, fazendo uma análise da própria realidade em que viviam, chegaram a algumas conclusões acerca do trabalho, da prosperidade e das relações produtivas. E, principalmente, olha o detalhe, a violenta exploração do proletariado. Nesse contexto, Marx e Engels expõem a luta pelo fim do capitalismo, com a adição imediata do socialismo, onde as massas trabalhadoras, possuindo os meios de produção, assumiriam o poder econômico. Você já deve ter ouvido falar um monte disso. É porque eu usei a exploração do proletariado. Talvez você não entendeu. Se eu falar exploração do povo, exploração do pobre, e aí você vai entender. Aí você fala assim, peraí, Betão, a gente está ouvindo isso quase todo dia na televisão. Esses caras quase que eu falo os vermelhinhos, do socialismo, né? Eles sempre pregam isso, que a distribuição de renda é muito ruim, que o país tem que cuidar do pobre, tem que olhar para o pobre, que o pobre é explorado, e falar de exploração de todas as classes sociais. Você está ouvindo isso com muita insistência nos meios de comunicação, e vai ouvir muito mais daqui para frente, porque está chegando a eleição.
Aí você fala assim, peraí, então o Karl Marx, ele queria que todo mundo tivesse tudo igual e que o trabalhador... Olha que lindo a filosofia. Querido, não vai nessa, porque onde foi implantado o comunismo, isso não aconteceu. Haja visto a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, onde teve um muro, você procura na história aí, depois dá um Google, que tinha um tal de um muro lá, esse muro caiu, e quando esse muro caiu, descobriram que onde foi implantado o comunismo, o povo estava passando fome, estava na miséria. E não é só lá. Em alguns outros países, inclusive aqui na Ásia, e aqui mesmo na América Latina, nós temos um exemplo muito próximo aqui do vizinho nosso, que tentaram implantar esse tal de socialismo com essa ideia como comunista, e o povo está passando fome e está comendo lixo. A ideia que eu quero trazer hoje para vocês é de um livro, tá? Chamado Bíblia. E não existe livro em nenhuma literatura neste mundo com tão ardente paixão social como a Bíblia. Não existe. Esse conceito aqui, o cara, quando ele chega no poder, haja visto o que fizeram aqui no Brasil. Nos 20 anos que nós tivemos a tentativa de colocação do socialismo, na verdade, foi um pouco maior, desde já da ideia do Fernando Henrique, de que ia distribuir renda para todo mundo, que todo mundo ia ser igual. O que aconteceu? O distanciamento da classe rica e da classe política com relação ao povo tornou-se abissal. E os políticos ficaram milionários. E alguns bilionários. Seus parentes, seus amigos, ficaram bilionários. E o povo, aliás, eu tenho que colocar aqui, não é posição política. É para você entender a visão desses caras. Não estou defendendo política nem A nem B. Você sabia que no Brasil nós temos, não temos mais que 20% de saneamento básico no país inteiro? E o pior de tudo, esse país que alguns daqueles que falam assim, eu vou defender o povo, vou distribuir melhor as coisas para o povo, votou contra que o povo tivesse saneamento básico e água limpa para viver. Isso é para você entender. Um dia você procura no Google o marco do saneamento básico e dá uma olhada a quem votou contra. Não estou defendendo bandeira nenhuma nem outra, estou dizendo fatos aqui no Brasil. Quando eu vejo esse texto do Karl Marx, quem conhece o marxismo, quem já leu o Karl Marx, na verdade, a ideia, a ideologia é linda, mas, na prática, nunca funcionou. E que a Bíblia, quando defende essa questão, a Bíblia defende com prioridade, com propriedade. E a Bíblia, quando trata desse jeito. Lá em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desde que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam a si mesmas com muitos sofrimentos. A Bíblia trata assim. Lá em Amós, Velho Testamento, 3,10, eles não sabem como agir direito, declara o Senhor. Eles que acumulam seus palácios, o que roubam e saquearam. Lá em Isaías 5,8, ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornaram os senhores absolutos da terra. Ou seja, e também em Jeremias, ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. E eu quero pegar mais um trecho de Amós, um pouquinho antes, que no caso, capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanaram o meu santo nome. E aí, Tiago, agora dentro do nosso texto,
Começa o capítulo 5 dizendo assim: ouçam agora vocês, ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Tiago, ele começa o capítulo 5, veja que nós tínhamos falado, tá? A gente estava falando do mundo e a oração, do relacionamento com o mundo, e agora ele traz uma realidade que o povo daqueles dias estava vivendo, e não diferentemente daquele tempo, vive até hoje. E quando ele fala, ouçam agora vocês ricos, e ele fala, eles chorem. Esse chorem aqui, gente, ele traz aquele, e lamentem-se. A palavra, o termo grego, ololisontes, nesse lamentem-se aqui, é a mesma coisa que um uivo. Sabe aquele uivo de animal no meio do mato? Ou alguém que está urrando de dor ou de sofrimento? Olha a riqueza que ele traz nesse texto. Agora vocês ricos, chorem. E olha, se você colocar o termo todo, chorem, lamentando profundamente, com tristeza profunda, com uma dor imensa, como se estivesse urrando de dor. Tendo em vista a miséria que vai vir sobre vocês. Porque vai ter justiça, é o que ele quer dizer. Isaías usa esse mesmo termo quando ele usa chorem, pois o dia do Senhor está perto e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. E ele também usa o mesmo termo em lamente à porta e clame à cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército e ninguém desertou de suas fileiras. E também é o mesmo termo que ele usa nas ruas, andam vestidos de roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas. Todos pranteiam e se prostram chorando, com tristeza profunda de alma, quando percebe aonde está. Tendo em vista a miséria que sobrevirá sobre vocês. E ele vai adiante. A riqueza de vocês apodreceu. Esse CCPEM aqui, ele usa 3 palavrinhas aqui, que eu vou salientar. Quando ele fala a riqueza, ou seja, o que vocês têm, o apodreceu. O que era riqueza naquela época, você tem que entender. Naquela época, o que era riqueza? Era o cara que tinha no seu celeiro, planta milho, trigo. Você deve lembrar de todo o contexto bíblico. Quando alguém é rico, o que ele tem? Celeiros abastados. Ou roupas. Lembra que Acã, a capa babilônica? Ou então, quando José, o que o pai dele fez para ele, que foi destaque, que causou inveja de seus irmãos? Aquela capa, aquela túnica, roupa. Tá? E também ouro e prata. Lembra quando os espias, no cerco de Samaria, o que eles trouxeram lá? As pratas do que lá estavam. E aí é o termo que Tiago usa. Ele usa a riqueza de vocês, o CCPEM, apodreceu. Ou seja, esse apodreceu, para nós, para a língua portuguesa, é muito pobre. Mas para o grego, apodreceu o que estava no seu celeiro, a sua riqueza, a sua plantação, aquilo que você armazenou. E ele vai mais além. E as traças corroeram. É o cétobrotar. O cétobrotar, ele quer dizer o seguinte, a tua roupa fina, linho fino, tal, aquilo lá a traça comeu. Então, as traças corroeram, não é simplesmente no sentido de algo que foi destruído, é o que você tem de riqueza, de profundo, foi perdido porque foi corroído. E ele traz também aqui, Catiotai, enferrujaram. Só que ele está falando, ouro e prata de vocês enferrujaram. Ouro e prata a gente sabe que não enferruja. Mas ele quer dizer que perdeu o brilho, perdeu a cor e perdeu o valor. Só para você entender a profundidade que ele está tratando, depois de todo o que ele já falou até aqui, tudo aquilo que nós já vimos.
Aí você fala assim, mas de vez em quando o Tiago chuta a canela dos caras. Ele bate forte, ele bate pesado. Por quê? Lembra que nós falamos no começo? Ele está buscando formar a mente, a visão, ampliar a visão do povo de Deus. Aqui é lógico, gente, inspiração do Espírito Santo, e a gente vê nisso a riqueza com que o Espírito Santo trabalha e usa a ferramenta que tem no período, que no caso era o grego, apesar de que eu já falei para vocês que a língua original de Tiago era o aramaico. E aqui ele escreveu em grego, e grego de alto nível. E é por isso que você entende a riqueza do texto quando você percebe os detalhes que são colocados em alto nível num texto curto. Ou seja, a quantidade de conteúdo que é trazido quando é trazido esse ensino. Quem lê passa rapidamente não percebe todas essas nuances porque a língua portuguesa não alcança essa profundidade. Mas quando você vai buscar lá no original, aí você começa a entender a profundidade que ele está trazendo à vista dos olhos daqueles que lê. Por isso que essa carta chegou até nós. Por causa da inspiração do Espírito que está nela. E a gente vê isso claramente na profundidade do texto. E ele vai dizendo, e a ferrugem delas testemunhará contra vocês. E como o fogo lhes devorará a carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias. E aí ele entra no capítulo 4, e dizendo o que está acontecendo. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Percebam que eu trouxe esse texto explicando muito rapidamente, muito sucintamente, o que era o comunismo, e falando mais rapidamente ainda do capitalismo, quem está vivendo isso hoje. Mas o que a Bíblia está trazendo através de Tiago é algo muito mais profundo e de uma realidade espiritual que a gente não pode se desvencilhar. E quando ele fala, veja o salário dos trabalhadores que ceifam os seus campos, daquele que trabalha para você, de você que já é rico, que já é empresário, ou que contrata trabalho. E aqui no Brasil, gente, é lógico, eu vou voltar um pouquinho nesse ponto, a gente, quando contrata um serviço, é complicado. Por quê? Nós temos uma questão clara. O Brasil é um país pobre. E aqui, gente, aí eu vou ter um outro ponto. Já viu alguém dizer que é rico? Que é rico? O cara que ele é rico, que você acha que ele é rico, ele acha que ele não é tão rico. Porque ele olha para o outro que é mais rico que ele, e ele fala assim, não sou tão rico. Eu quero ganhar mais. E se esse outro rico encontrar um outro rico, ele fala, não sou tão rico assim. Quero ganhar mais. Porque tem um trecho que diz, os olhos não se cansam de ver. Ah, sim. Os olhos não cansam de ver. Ou seja, não há nada que o sacie. E essa fome é um trecho escrito por um poeta. E essa fome é semelhante à fome da alma. Quando você tenta encher a tua alma de coisas desse mundo, não há limite. E quando os seus olhos não estão no céu, você busca a riqueza da terra. E quanto mais apegado à riqueza da terra, e quanto mais profunda for essa riqueza, essa busca dentro de você, você não enxerga o que você faz para angariar. É isso que o Tiago está ensinando. Mas peraí, Betão, mas ele escreveu isso aí, é para a igreja. Você acha que na igreja vai acontecer isso? Vai, meu querido. Lamentavelmente vai. Você quer ver uma coisa? Eu me lembro de uma ocasião, quando a igreja tinha bancos. Então, eu lembro que um banco quebrou.
Ele quebrou e eu me lembro que o zelador fez um remendo lá e o banco ficou meio que, quando sentava, fazia barulho, que era madeira boa, inclusive, na época. Aquela madeira não existe mais por aqui para vender. Aí eu vi eles consertando o banco, eu estava passando lá no sábado, nem sei por que estava lá naquela ocasião, e eu cheguei para os irmãos, é melhor colocar esse banco lá na frente, porque quem sentar aqui com o banco quebrado, vai perceber o banco quebrado. Quem está lá na frente, nem vai perceber em que banco está sentado. Ah, tem pessoas diferentes na igreja? Tem. Tem pessoas que têm diferente de visão espiritual na igreja? Tem. Tem pessoas que veem as coisas de maneira diferente? Tem. Tem pessoas que gostam dos primeiros lugares na igreja? Tem. Tem gente que gosta de título? Tem. Tem gente que trata o irmão de maneira diferenciada? Tem. Lamentável é o que o Tiago está advertindo. Ele está começando lá pelo alto e eu estou indo lá por baixo. Ah, mas alguém vai oprimir o seu irmão? Não. Não de coração e não abertamente. De uma maneira simples. Você quer ver um exemplo? Exemplo básico. Quando os cultos lotavam na igreja, culto lotado, você está sentado, confortavelmente sentado. Chega uma pessoa de idade. Muita gente faz de conta que eu não vi. Transporte público, gente. Teve que colocar banco para idoso ou para pessoas com necessidade especial e com selo, e com aviso, e com cor diferenciada. A nossa sociedade é assim. É herança do capitalismo? Robertão, você vai dizer que o capitalismo é responsável por isso? Não, gente. É porque a gente ainda não tem os olhos totalmente voltados para o céu. E é por isso que Tiago está divertindo. E é por isso que a profundidade desse texto vai nessa direção. Só para você ter uma ideia, ele tá tratando esse viver luxuosamente, é gastar dissolutamente. Na verdade, inclusive, o termo grego, etrifesate, viveram luxuosamente. Na verdade, ele está dizendo assim, olha, você ganhou, angariou e gastou dissolutamente, sem se preocupar com o dia de amanhã. Não deu nem sequer valor, porque com toda certeza parece que entende que vai ganhar muito mais. E, na verdade, o etrifesate é o abater-se e desbaratar-se, gastar dissolutamente. Lembra do filho pródigo? Exatamente gastar daquele jeito. Pegou tudo aquilo e gastou de maneira dissoluta, sem preocupação, desfrutando prazeres, ou seja, envolvido, inclusive, até em prostituição. Mas você vai dizer, mas o Tiago está pegando pesado aí, Betão. Na verdade, ele está nos trazendo a visão, tá? Algumas coisas que a Bíblia já trazia há muito tempo. Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro pobre, necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra ou na tua cidade. No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Deuteronômio, gente, lá atrás, a Bíblia já orienta. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Levítico 19, 13. Ou seja, o cara trabalhou, você tem o dinheiro para pagar. Ele já cumpriu a sua jornada. Paga para ele no dia. Não vai pagar no dia seguinte. Não vai deixar ele sofrer a noite inteira esperando. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei. Se o tens agora contigo. Provérbios. E ainda, ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário.
Jeremias, nós vimos agora há pouco, 23. E também, os que defraudam o salário do jornaleiro estão sob condenação de Deus. Aí você fala assim, Betão, mas eu não tenho jornaleiro hoje em dia. Tem, gente, tem diarista. E tem o nosso irmão que está do nosso lado, que a gente tem que aprender a cuidar dele também. Peraí, Betão, isso não é responsabilidade minha. Eu tenho que ter olhos para entender isso e para visualizar isso. Betão, você vai querer impor o marxismo agora? Leninista? Não. Eu quero que você entenda o conceito que Tiago está trazendo como visão para a igreja, para o corpo de Cristo, que caminha em direção aos céus. Tiago bate forte e ele bate fundo para que você entenda isso e fique gravado. Essa é a essência da palavra, que ela fique gravada no coração para que você possa vivê-la de maneira tranquila, natural e tranquila. Essa é a ideia. E é por isso que ele fala, você tem condenado a matar o justo, de Caion, né? Que é o justo, no caso aqui, o de Caion, justificado. Nós já tínhamos visto isso em Gálatas, né? E expandiu esse termo. Mas o de Caion é justificado. Ou seja, para o justificado é o nosso irmão, que já foi justificado por Cristo. Que Deus olha para ele na mesma condição que olha para você. E Tiago avança. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Percebe o preâmbulo que ele dá? Com que propósito ele trabalha e agora ele direciona. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E justamente nesse termo, a vinda do Senhor, é muito legal, porque ele usa aqui na vinda do Senhor, ele usa parósias. Parósias, até a vinda, é como se fosse a chegada de alguém que está sendo esperado como um general, como uma autoridade, e que vem como um dominador, que vai dominar a situação. Na verdade, você encontra no grego 3 palavras que falam, se refere se refere à vida do Senhor. Tem o parósias, tem o epifaneia e tem o apocalipse. O parósias é aquele que é esperado para dominar. Epifaneia é um senhor absoluto da situação, é como uma autoridade mesmo. E o apocalipse é aquele que virá e será revelado. E o Tiago aqui, ele está dizendo, sejam pacientes até a vinda do Senhor, ele usa o parósias para dizer, aquele que é Senhor absoluto sobre todas as situações, é o general, é o grande guerreiro, é o grande batalhador, é o seu defensor, é o seu Senhor, é a autoridade máxima na sua vida. Se você for justo com o teu próximo, com o teu irmão, com aquele que está junto com você, com aquele que vive junto com você, com aquele que trabalha para você, com aquele que te serve. E se você entendeu que você não é Senhor, mas você está para servir. E aí ele complementa, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nesse período aqui, gente, eles estão esperando a volta de Jesus. Aí você fala assim, puxa vida, Betão, que coisa, que bonito. Eles estavam esperando a volta de Jesus. Nós também temos que estar. Quando ele trabalha a questão de estar com os olhos voltados para o céu, nós temos que ter essa visão também, que o Senhor Jesus está às portas. E, gente, no meio dessa pandemia, muita gente achou que ia ser agora. Você parou para pensar já o que está acontecendo? E olha só, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que sejam julgados. O juiz está às portas.
essa questão aqui é mais séria do que a anterior. Viver como se fosse o último dia. Como tem aquela canção, né? Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você já parou para pensar, se você tivesse convicção de que hoje seria o último dia da sua vida, como você viveria esse dia? Ah, Beto, eu nunca parei para pensar nisso, nem me preocupo. Sabe por quê? Os nossos olhos estão aqui, ó. Os nossos olhos estão voltados para essa terra. Quando os nossos olhos estão voltados para o céu, você fala assim, peraí, eu estou vendo sinais. E pelos sinais, eu vou perceber o que está acontecendo. O Tiago está dizendo assim, olha, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está mais próxima do que você pode imaginar. E outra, e entre irmãos, não se queixem uns dos outros, porque aí você está sendo juiz. E ele avança. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nos consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó. E viram isso, e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor cheio de... É só para salientar aqui, né? Todo mundo aqui já leu o livro de Jó, né? Então, tudo bem. Se você não leu, já ouviu falar da paciência de Jó. E da história de Jó. Eu encontrei uma pessoa outro dia que não conhecia, ela nunca tinha ouvido falar do livro de Jó. E, na verdade, ela se propôs a ler o livro de Jó, nova convertida, e está aprendendo de Jó. Tem os profetas que falaram do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Aí você acha que aqui está difícil? Você acha que não está fácil? Você acha que está complicado? Que essa pandemia, pelo jeito, parece que veio para ficar. Eu vou te dizer, meu irmão, daqui a uns dias ela vai começar a reduzir o número de mortes. Chegou a 500 mil, e o pessoal teve gente que comemorou isso. Horroroso, esse número. 500 mil de mortos. E sabe o que é pior? Não parou aí. E não vai parar. A menos que o Senhor queira. É triste o período que o nosso país está passando. Betão, o país está... Não é só o Brasil, gente. O mundo inteiro está debaixo da pandemia. O mundo inteiro. É que aqui a gente não tem informação. Chile, 45% da população vacinada tiveram lockdown semana passada. Aqui a gente não chegou a 30%, vai chegar a 30% hoje. 30% da população vacinada com a primeira dose. Quantos negócios fecharam? Quantos lojistas perderam sua loja? Quantos perderam seu emprego? Não era diferente no período de que Tiago escreve essa carta. Lá, lembre-se que Israel estava debaixo do Império Romano. E eles não conseguiam progredir. Quando avançava um pouco, Roma lá e aumentava o imposto. Quando melhorava um pouquinho, tinham que pagar o tributo a César. Lembra Jesus dizendo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ali mesmo, nessa situação de miséria, ali no limiar da linha da pobreza, naquele período, se vivia no limiar da linha da pobreza, ou seja, se plantava para comer no dia seguinte. Quase isso. E aí, Tiago fala o seguinte, eu lembro para um pouquinho. Lembra como é que foi a vida dos profetas e que falaram em nome do Senhor, o que sofreram. Lembra de Elias? Ele teve que fugir para não ser morto e ficou escondido um período de tempo. E Deus alimentou ele com os corvos, levaram comida para ele. E ele vai além. Lembra do exemplo de Jó? Perdeu tudo. É maravilhoso quando a gente lembra do exemplo de Jó e lembra de algumas frases, né?
Ainda que ele me matar, nele esperarei. No céu está a minha testemunha, e o meu testemunho nas alturas. E o mais legal de tudo, que eu acho fortíssimo. Eu sei que o meu Redentor vive. Pode dizer aleluia aí, dá glória. Eu sei que o meu Redentor vive. Cuidado. Ele não. Sentiu o perder os bens. Gente, aqui, tempestades podem vir ainda sobre o Brasil. Ô, Betão, você está profetizando que o Brasil... Não, gente, o Brasil está num ritmo de crescimento, graças a Deus. A igreja tem orado por isso, nós oramos por isso, para que Deus abreviasse o tempo dessa pandemia e para que Deus fizesse multiplicar a sementeira de seus filhos. Eu tenho orado por isso. E eu creio que o Brasil vai entrar num ritmo de crescimento e depois que a população estiver vacinada, a gente vai voltar à atividade normal, vai voltar a ter emprego, vai voltar a crescer. Mas, por enquanto, o período é triste. A coisa está complicada. E aí, Tiago está dizendo que lá naquela ocasião, a situação não estava diferente. E sabendo que quem cuida, quem dirige, e quem está na história, quem está dirigindo a história, é Deus. Perseverança. Perseverança contínua, e sabendo que perseverança vai chegar, hipomonê, nós já falamos de hipomonê, tá? É perseverança, sabendo que Deus está no controle e que vai chegar ao resultado positivo lá na frente, porque Deus é justo e Ele é recompensador. E no versículo 12, ele faz lembrança do que está lá em Mateus 6, 33 e 37. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Aí está tratando, gente, o corpo de Cristo. Igreja verdadeira, igreja do Senhor Jesus. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos valores desse mundo. Sim, sim, não, não. Porque nós vamos nos posicionar diante desse número, desse mundo, como testemunhas do Senhor. E nós temos que ter a semelhança de Cristo. A nossa palavra deve ser objetivamente sim e não. E, gente, como é difícil dizer não nesse mundo tenebroso. E não aceitar algumas coisas, se posicionar contra algumas coisas. Implica, inclusive, em algumas vezes, perder a amizade. Você sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E Tiago traz a lembrança de... E não só isso. Aí ele começa a explicar por que isso. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, será perdoado. Só para você entender, nesses dias, o judeu, tá? E também a igreja que está se formando, quando alguém ficava doente, antes de qualquer coisa, antes de pensar no convênio, no seguro-saúde, no INSS, no SUS, ele buscava a igreja. Ele buscava o sacerdote. Ele ia lá ser ungido. O que acontece é que nós, como igreja... Gente, perceba que eu não estou aqui querendo acusar a igreja. E perceba que o meu propósito é que vocês tenham a visão dos céus, que é o propósito de Tiago. Eu só entendo essa coisa de uma maneira. Quando você perde a visão dos céus, quando você fica doente,
Amanheceu com dor de cabeça. Deixa eu procurar o Tilenol, ou Voltaren, sei lá, qualquer coisa. Estou com dor na junta, estou com dor nas costas, vou procurar o meu remédio. Percebeu que a gente vive desse jeito? Já que está orientando assim, peraí, está tudo errado. Ai, de você, alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. A igreja, essa igreja que Tiago está escrevendo essa carta, ela era conhecida porque logo de manhã, quando eles se reuniram, eles estavam cantando, adorando e louvando a Deus. Inclusive, no relato dos historiadores não cristãos, quando falavam da igreja, ali perto um pouco antes da destruição do templo, eles falavam daquele grupo que cantava e adorava a Deus. E, gente, é cantar de manhã e amanhecer adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas, controlador e de todas as situações, inclusive da sua vida. Está sofrendo? Está passando por alguma dificuldade? Primeira coisa, orar. Falar com Deus. Está feliz? Começa a louvar, a adorar, a bendizer esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de você, que te ama e que não se esquece de você por um instante. Ah, tem alguém que está doente? Manda chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Hoje, no culto, o Ministério de Intercessão vai estar orando pela igreja, como faz toda segunda-feira, como tem feito nas vigílias. Hoje, especificamente, impondo as mãos, ungindo com óleo, orando e abençoando a igreja. Ô, Betão, mas não está dizendo aqui que são os presbíteros? Sim. E o Ministério de Intercessão? Está lá fazendo, cumprindo o seu papel também. E você? Tem que estar orando pelos outros? Tem que estar orando. Lembra que ele nos fez reis e sacerdotes? Não é só o pastor Grava que vai orar pela igreja. E alguns de nós recebeu o dom. O pastor Itamir falou na reunião ontem dos pequenos grupos sobre justamente dons do Espírito e sobre o Espírito Santo. Você não viu? Depois você pega, já está no YouTube. Quantos irmãos têm o dom de cura na nossa igreja e nem sabem? Quantos têm sido curados? Aliás, essa também é boa. Quantos na igreja estão sendo curados? E às vezes o Ministério de Intercessão fica sabendo, o pastor Gato fica sabendo, mas você não fica sabendo. Tem acontecido hoje, nos nossos dias. A manifestação do poder de Deus está acontecendo dentro da nossa igreja. Chegamos nesse patamar ainda? Não, não chegamos nesse patamar que o Tiago está escrevendo. Não. Estamos muito aquém, muito longe. Reforço aqui que não estou criticando a igreja. Eu estou dizendo da visão dos céus, com os olhos voltados para os céus. E a oração de fé, feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Você sabia que só em 1852, depois de Cristo, o sacramento da unção converteu-se em sacramento de extrema unção, administrado como preparativo para a morte? Só em 1852. Porque antes, o cara estava doente, estava muito ruim. O que a igreja fazia? Chamava lá os líderes da igreja para ir orar pelo doente. É essa a ideia. Ia lá orar por ele, porque a oração estava levantando pessoas e continuava fazendo isso. Quando a igreja se distancia de Deus e ela perde essa visão, hoje só chamam para fazer a extrema unção para preparação para a morte. Quando a unção, ou seja, ungir com óleo, tinha que ser a primeira coisa a ser feita, e não a última. O cara vai lá, procura um médico, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um especialista, vai lá no hospital, depois que está o diagnóstico, aquele quadro, já fez um monte de exame, às vezes não sabe nem o que é. Aí ele vai para a igreja. Irmãos, olha aqui, não, gente, está errado. Primeira coisa, tem que voltar é para Deus. O Tiago está orientando aqui é o seguinte, volta para Deus primeiro. Começa com Deus.
Esse Deus que te salvou, é para ele que você volta. Depois, aí você procura outra coisa. Aí você faz outra tentativa. Aí você procura outra situação. E no 16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, né? Ao meio da corrigida e atualizada. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. E a gente tem uma dificuldade danada com isso. É problemático. Por quê? É problemático. Porque no Brasil, gente, A gente se o confessa cara te conta alguma coisa, exatamente. O negócio vaza, vira público, vai parar na internet e complica. E o pior de tudo, lembra que eu falei há um pouco atrás que julga? O cara julga. Tornou-se juiz. Percebe que Tiago traça uma linha preparatória para você chegar nesse ponto. Lembra que nós já falamos aqui da aprovação, do propósito da aprovação, da conduta cristã, da língua controlada, a língua com sabedoria, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a oração. Agora nós encaramos a questão financeira. Quando você alinha tudo isso, e você começa a voltar os olhos para o céu, aí você consegue confessar o pecado um para o outro. Meu irmão, estou com dificuldade nessa área aqui. Estou com problema, ora por mim. Meu irmão, eu não consigo vencer alguns pensamentos. Você pode orar por mim? Ore uns pelos outros para serem curados. E sabe o que é legal? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, a gente perdeu muito da visão da oração e do poder da oração. E o próprio Jesus disse, errais. Porque a gente não conhece o poder de Deus. O Deus que nós servimos, a gente não conhece, a gente limita Deus. E a gente coloca limite em Deus e quer colocar Deus dentro daquela caixinha que tem dentro da nossa cabeça, limitadíssimo. E você dá dimensão para o poder de Deus e limita Deus. O que o Tiago está dizendo é o seguinte, a oração de um justo é poderosa, porque ele está orando para um Deus criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. É o Deus que move a história, que controla a história, que dirige a história. É o Deus que te ama, é o Deus que está olhando para você, conhece o teu coração e te ama e cuida de você e dirige a sua vida. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que nós estamos relatando aqui. John Wesley era lá na Morávia. Ele tinha um costume. Ele introduziu, inclusive, no metodismo primitivo, ele tinha o hábito de reunir-se 2 ou 3 vezes por semana para confessar as faltas uns dos outros e para orar um pelos outros para serem curados. John Wesley, que alguns irmãos já conhecem da tradição, mas esse hábito nós perdemos. A igreja perdeu. O que o Tiago está falando aqui é uma prática que tem que ser vivenciada. E ele ainda avança. Elias era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez. E o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. A história completa está lá em 1 Reis 17 e 18. Tá? 3 anos e 3 meses, também citado lá em Lucas 4, 25. E a dedução baseada em 1 Reis 18, 1. Elias. Olha o que o Tiago está escrevendo para você e para mim. Era humano como eu e como você. Na Almeida ele diz, era homem como nós. Um homem normal. Orou.
fervorosamente para que não chovesse. Deus cerrou os céus. 3 anos e meio. Orou outra vez. E o céu enviou e produziu os seus frutos. Lembra quando ele fala, eu me lembro quando ele fala para o seu moço, olha lá no horizonte, o que você está vendo? Eu vejo uma nuvem como o tamanho de uma mão de um homem. Desce, vai lá e fala para o Acabe preparar o seu carro porque vai chover. Oh, glória a Deus, aleluia! É maravilhoso porque ele sabia com quem ele estava falando. E a gente perdeu essa referência, gente. A igreja perdeu essa referência. Perdeu a visão de que o Deus do céu, ele não mudou, ele continua todo-poderoso, absoluto, reinando no seu trono como Deus poderoso e tem controle de todas as coisas, de todas as situações e ainda mais. Como diz Isaías, não está o meu ouvido agrafado para que te não possa ouvir, e nem o braço encolhido para que te não possa socorrer. Só que Isaías tem uma observação aí. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ainda, 19 e 20, já finalizando, daqui a pouco eu vou franquear a palavra para vocês. Meus irmãos, aí é legal porque agora ele volta de uma maneira mais... Ele deu um chute na canela dos caras, né? E serviu para a gente também. E agora ele vem aqui, ó. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, se alguém se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados serem perdoados. Não trata de maneira diferente. Aquele que erra, aquele que pisa na bola, aquele que de vez em quando fala o que não deve. Trata com carinho. Bota a mão no ombro dele. Meu irmão, vem cá. Volta. Vamos conversar. Vamos entender. É essa a ideia. É esse o caminho. É essa a visão que o Tiago está trazendo. Lógico. Não dá para expandir mais alguns temas por causa do tempo. Mas eu quero que vocês entendam que a visão que o Tiago está trazendo nesse capítulo é de uma visão de um Deus que nos conhece, cuida de nós, que está olhando para nós, que conhece a gente na intimidade, no íntimo, e trata a sua igreja, e trata a mim e a você com peculiaridade e com particularidade. E que está pronto a te ouvir. 9h, eu vou franquear a palavra a vocês. Podem acrescentar, podem somar. Irmã Maria Alice levantou a mão. Fica à vontade, abre o seu microfone e fica à vontade, querida. A palavra é sua. Esse tempo é de vocês. A ideia desse tempo é que vocês compartilhem, acrescentem e, se tiver dúvidas, vamos colocar agora. Eu só quero somar um pouquinho. Quando Jesus estava falando no Sermão do Monte, ele estava explicando: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele quis dizer, todo cristão tira os ídolos da vida, fica com Deus. Mas nós temos um inimigo que ele vai nos acompanhar sempre. Essa riqueza. É a riqueza. A nossa tendência é a gente... essa riqueza é uma coisa que já é intrínseca no ser, no nosso ser carnal. E aqui, eu pego duas pessoas. Então, ele fala que o cristão, ele sofre, ele precisa vigiar nessa área. Porque eu não vou querer mais o Santo Antônio, a Maria, não sei quem, como meu ídolo. Mas eu tenho esse outro Deus que se coloca no lugar do dinheiro. E aí, ele cita duas pessoas que eu acho que é muito interessante. Eu vou na contramão do que sempre pregam aí. O Zaqueu, todo mundo diz que ele era um homem rico, ladrão. Eu digo que ele não era.
ele foi um cara, ele não era ladrão. Era até um cara que esperava Deus. Porque ele tenta, pela estatura baixa dele, a ver Jesus. Mas ele não consegue. A Bíblia diz que ele era rico e mais importante lá na posição dele. E ele era pequeno, não dava para ver, ele fala, não, eu quero ver Jesus. Ele sobe no sicômoro. Olha já como ele estava humilhado, assim. Um cara importante está subindo numa árvore e ia ser mais chamado ainda de pequenininho lá, de nanico. E ele sobe e vê Jesus. Jesus para na frente dele e diz, desce depressa, Zaqueu, que eu vou para a tua casa hoje. Hoje vai ser um dia maravilhoso conosco. Aí ele chega na casa, e o Zaqueu está ali com aquela felicidade de estar com Jesus, e ele fala assim, primeiro ele mexe na vida dele da riqueza. Ele diz assim, Jesus, exatamente. Olha, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E olha, eu quero dizer uma coisa, Jesus, ele na frente do Deus que ele sabia que era Deus Todo-Poderoso, para ele se abrir assim. Ele diz assim, se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu cometi alguma injustiça no meu trabalho, que eu vigiava, eu vou restituir 4 vezes mais. Maravilhoso. Não, show. Aí Deus fala assim, Jesus fala assim, olha, entrou a salvação aqui, este é um filho de Abraão, um que já esperava. Não é o trabalho em si que a gente já pode carimbar aquele cara de ladrão. Eu tenho certeza que o Zaqueu continuou no trabalho dele. Da mesma forma, fazendo as coisas com dignidade. Então, não é a riqueza nem o trabalho que leva uma pessoa para o inferno, mas o nosso coração e como a gente vê aquilo que está demais na nossa vida, a gente dá um jeito naquilo, que está sobrepondo as coisas de Deus. Aí ele chama um outro, um jovem rico que já cuidava de toda a lei de Deus, achando que ele era o bom, e ele já fala, bom mestre, ele fala, bom não é ninguém, porque ele sabia que aquele cara se achava o bom. Guardo todos os mandamentos. Aí só não falou no primeiro, né? Mas tudo bem. Aí ele fala assim, é bacana, você quer, quem cumprir os mandamentos, você não pisa no calo do outro, você não vai pisar no seu. Você vai ter vida na terra. Exatamente. Mas você quer ser perfeito, você vende tudo. Deus não tira a riqueza da pessoa. Deus deixa a pessoa fazer o que ela quiser com a riqueza dela. Era para ele falar, vou te fazer pobre, jovem, para você encontrar Jesus. Aquele cara, ele deu toda a liberdade. Ou eu, ou a riqueza. O cara foi embora triste. Então, ele fala que não é impossível um rico. Pode ver, hoje mesmo eu li que aquelas mulheres lá do rei, importantes, servia com os bens de Jesus. Sim. Então, a riqueza em si, para aquele que é generoso, Deus não chama ele de rico. Aquele que tem bens e é generoso, Deus aprova aquele cara, que ele está ali para ajudar. Eu vou pedir para você segurar só um momento do raciocínio, Maria Alice. Oi? Eu quero acrescentar. Só segura o raciocínio um minutinho só. Segura o raciocínio aí para você continuar. Só para acrescentar nesse raciocínio, que eu não expandi, que eu achei maravilhoso, que é por isso que tem esse momento da gente acrescentar, eu quero acrescentar aí José de Arimateia, era rico. Sim. Tá? Barnabé. Nicodemos, rico. os dois estiveram com Jesus. Rico. Tá? Zaqueu, rico. Riqueza não é problema para você. O que você faz. Ser bênção. Riqueza não é problema para você ser bênção. Continua, querida. Obrigado. Segue em frente. Aí, por isso que ele diz... eu já vou dar o tempo para os outros também. Então, eu sei que tem mais gente querendo falar. Beleza. E aí, aqui na oração, salvará o enfermo. E se houver cometido pecado, ser-lhes perdoado. Jesus, ele conta o caso do tanque de Betesda, aquele cara que ficava lá, que não tinha ninguém que colocasse ele, realmente, ele era um pecador, ele não tinha muita comunhão. Você vê que nem tinha ninguém para pôr ele lá dentro. Tá? Não tinha nenhum amigo. Jesus salva ele e depois encontra com ele, mais tarde.
e diz assim, olha, cuidado para você não pecar mais, para não te acontecer coisa pior. Aí chega no outro e os caras falam para Jesus, Jesus, quem pecou para aquele cara nascer cego? Ele ou os pais dele? Ele fala, ninguém pecou. É para a glória de Deus. E aquele cara, você vê que ele confessa a Deus, ele mostra de uma maneira, quando Jesus chega nele, ele adora já Jesus, e é bem diferente. Então, a gente vê que tem pecados, inclusive na ceia. Jesus fala que tinham muitos fracos e doentes que já tinham morrido por causa do pecado, porque Deus cobra na carne aquilo. O cara paga com a vida dele. Se é um cristão, que ele tenta levar Deus, ele não negou a Cristo, mas ele está ali engatinhando, patinando, e se ele não largar os pecados dele, é ruim. Então, aqui ele diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É aquilo que eu disse, muitas vezes nosso pecado, o pecado traz doença, outras vezes não. Por isso que ele fala, quando a gente confessa, perdoa, vive nessa comunhão, esses pecados que trariam essas doenças também, ele não precisa de remédio. O perdão aqui, a oração, ela já liberta, tá? Então, a primeira coisa é buscar realmente a Deus e ver por que aquilo. Claro que se não melhora, Deus vai conduzir para o médico, para o hospital, para todos os lugares. Não adianta a gente falar, vou ficar só na fé e acabou. Mas você tem já a direção de Deus para tudo aquilo. E se você cometeu o pecado, eles já são limpos. Se aquele mal teu foi por causa do pecado. Eu teria muita coisa para falar, mas eu quero dar oportunidade para os outros. Amém? Mas eu também quero pegar um gancho na sua fala aí, para lembrar os irmãos, né, que mesmo diante desse quadro, Lucas, que escreveu um dos evangelhos, era médico. Tá? Não podemos esquecer disso. E eu creio que Deus pode dar sabedoria aos médicos, como deu para os cientistas chegarem até a vacina. Sim, sim. Marilisa tinha levantado a mão. Marilisa, fica à vontade, querida. Alegria te ver. Deus te abençoe. Fique à vontade, a palavra é sua. Eu tive um pouquinho longe, porque cuidando da família lá, que a gente passou por momentos difíceis, né, nessa Covid, e disso aí vem uma série de testemunhos muito legais que um dia eu gostaria de contar para vocês, mas daí ia durar 1 hora, né? Então, não dá. Mas só um dos testemunhos que eu gostaria de dar hoje, esse da oração, porque o que a gente tem que aprender, lendo tudo isso, é botar em prática. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já estamos vivendo a eternidade. E isso boa. é uma coisa que a gente conversou muito lá com a família, com a morte do Guilherme, meu enteado. Deixou as duas meninas, uma de 11 anos, a outra de 14. A esposa só tem 30 anos. Então, e a gente tem as reuniões de oração todas as terças, né, a família lá. E isso a gente tem enfatizado muito, de que a eternidade começa no dia que você aceita Jesus. Então, a Bíblia está cansada de nos dar exemplos que nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos que lembrar que a nossa atitude tem que ser diferente, que a nossa vida tem que ser diferente, porque nós não somos daqui. É a partir do momento que a gente vive como cidadão do céu aqui, como o Tiago manda, como a Bíblia manda, outros vão se converter. E uma das coisas que eu me lembrei dos últimos versículos da oração da fé, que a gente sempre, se você falando, né, a gente vai no Tilenol, vai no, né, e é verdade. A minha mãe teve um câncer de estômago, onde os médicos já tiraram o estômago e tiraram já partes do intestino, parte do fígado, porque já tinha tomado tudo. E o médico disse assim, eu não vou dar nenhum tipo de tratamento depois da cirurgia, porque ela tem 15 dias de vida, no máximo. E ela quis vir para casa, ela fez a cirurgia no interior e quis vir para casa aqui em Santo André. Eu morava nesse prédio do lado da igreja, aí perto. E num dos dias que ela voltou para casa, eu falei assim, quer ir ao culto?
Porque quando o médico dá uma sentença de morte dessa, todo dia você acorda e olha para a pessoa para ver se é naquele dia que ela vai partir. E isso é horrível, é a pior coisa, porque o médico dá uma sentença, mas quem dá a sentença mesmo, quem diz, é Deus. A última palavra é do Senhor. Do Senhor. E aí, ele não receitou nenhum Tilenol para ela. Aí, o médico. Aí, daí, eu falei, quer ir à igreja? Quero. E nós fomos ao culto aí, e depois do culto, os pastores, eu pedi, será que poderiam orar pela minha mãe? E nós fomos ali no gabinete pastoral, e eles ungiram com óleo, e oraram, e... tão engraçado. E todos os dias depois, eu olhava a minha mãe, e a minha mãe estava cada dia melhor. E quando ela voltou ao médico, uns meses depois, ela voltou, mas não tinha nada marcado, porque para o médico ela tinha 15 dias só de vida. Ele se assustou quando ela entrou, porque ele falou assim, a senhora é um milagre ambulante. Aleluia! Todos os exames lá. E eu falei para minha mãe, comentei uma vez com ela, eu falei assim, a senhora já ganhou do rei Ezequias, porque Deus deu 15 anos para ele, e para a senhora já tá chegando nos 17 anos. Né? Glória a Deus. E sem tomar nenhum remédio, uma pessoa, ela viveu quase 86 anos, sem tomar remédio nem de pressão, nem de nada, uma pessoa que podia, sabe, saudável. Então, o que a curou? O Senhor. A oração. Glória a Deus. A oração feita, vamos dizer, pelos presbíteros, no caso foram os pastores, e a gente tem perdido muito isso, a gente tem perdido a prática do que nós cremos. Eu tenho falado muito sobre isso com a família lá, eles viram a minha atitude, isso eu vou contar um outro dia, que eu entrei na casa com 4 pessoas com Covid, mas eu tinha que estar lá para cuidar das meninas, sabendo que Deus... Eu cheguei a comentar isso antes e comentei depois também. É como se você entrar na fogueira, naquela fogueira onde entrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Jesus estava lá com eles. Amém. E eu entrei numa fogueira dessa. E o Senhor me protegeu, mas eu tinha plena ciência de que eu poderia pegar a Covid e sarar, ou pegar a Covid e não sarar, e pegar a Covid ou não pegar a Covid, ou pegar a Covid e ir para o céu, entendeu? Eu tinha plena consciência de todas as possibilidades, mas Deus me protegeu e eu não peguei. Mas fiz o que eu tinha que fazer, porque não somos dessa terra. Nós somos cidadãos do céu e temos que viver de acordo com o que o Tiago diz, com o que a Bíblia diz. Não dá para a gente... A gente tem que ter as nossas experiências espirituais com Deus, a nossa prática, e parar de pensar muito nessa terra. A gente está aqui exatamente para dar exemplo, para viver o que a palavra diz. Não dá para ficar... A gente lê muito, a gente sabe decor, nós precisamos agora colocar em prática. É isso. Obrigado, Marilisa, pela colaboração. Obrigado pelas suas palavras de... Realmente, só vem reforçar aquilo que nós estamos tratando, Isso. e bem de encontro ao que nós falamos hoje. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui também. De hoje tem... Obrigado. Nós aqui agradecemos, é um privilégio para nós todos. Queridos, 9h15, e hoje, como eu disse, temos uma celebração especial. Para você ter uma ideia, se você não fez inscrição ainda para o culto de hoje, talvez você não consiga mais. Já está lotado. Mas parece que já lotou. Ou seja, a igreja vai estar cheia hoje, do povo voltando, nós estamos voltando, já muita gente vacinada, muita gente também ainda mantendo os protocolos de segurança e buscando a face do Senhor. Mas a parte mais legal, sendo igreja, nos dias de hoje, no mundo de hoje, em 2021, aprendendo a ser igreja, continuando a ser igreja. Essa é a ideia. Domingo que vem, a gente faz a conclusão.
Se você tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário, quer alguma coisa a acrescentar, anota aí. A gente trata domingo que vem. Combinado assim? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí, curva a tua cabeça, leva o pensamento até Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e pela maneira linda como ela chegou até nós, pela riqueza que o Senhor deixou tem nos revelado, e pela maneira maravilhosa como o Senhor tem usado os irmãos aqui para nos trazer ensino a cada dia. Obrigado, Deus, pelos testemunhos, pela palavra de sabedoria que o Senhor tem colocado no coração dos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor, Deus, continue acrescentando a essas vidas, Deus, ampliando a visão do teu povo e trazendo sabedoria e mais conhecimento na tua palavra. Muito obrigado por esse tempo de estudo, por esse tempo em torno da tua palavra e por esse tempo de comunhão. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito até aqui e pelo muito que o Senhor ainda há de fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho, pelo esse tempo que vocês têm dedicado a essa classe. Deus continue abençoando a vocês. Uma semana abençoada, uma celebração abençoada. Quem estiver por lá, nos encontraremos hoje, estaremos indo para lá. Deus abençoe. Amém. Até a semana que vem. Glória a Deus. Na paz. Amém.